Valeu, Rodrigo, até já. Boa tarde aí para você de casa que nos acompanha em mais um Esporte Record Interior. Hoje com as principais notícias do final de semana esportivo, não é mesmo, Paulinho Soares? Descansou esse final de semana, fez falta, viu? Pois é, Ale, boa tarde. O final de semana foi bom, viu? Um descansinho, mas no próximo sábado a gente vai estar junto aqui trazendo as informações. E de segunda a sexta tem o nosso Esporte Record Interior. Todo dia compromisso com o esporte regional. Mas a Alessandra brilhantemente comandou o Esporte Record Interior no último sábado, levando até você as informações esportivas. Hoje por aqui tem basquete, sim, Bauru Basquete em duas competições importantes, NBB e também Campeonato Paulista. Tem futsal, vôlei e a rodada completa do Campeonato Brasileiro. Corinthians mais um empate, o São Paulo foi derrotado lá no Rio de Janeiro. Aqui você não perde nada. E nós começamos falando do NBB, o Novo Basquete Brasil. Bauru Basquete e Pinheiros jogaram no sábado no ginásio Panela de Pressão pela competição nacional, segunda rodada já. Partida de duas equipes cansadas, com uma maratona de jogos pelas semifinais do Campeonato Paulista e pelo NBB. O Pinheiros no Paulista perdeu a vaga na final para o paulistano. E Bauru tem ainda o quinto jogo contra a Franca, marcado para esta terça-feira. Você percebe que não para, né, Alê? Exatamente. E em razão dessa maratona, os dois times revezaram bastante jogadores em quadra. O Pinheiros soube aproveitar melhor essa situação e ficou com a vitória. Confira. Em meio a tantas competições ao mesmo tempo, que os bauruenses querem é repetir a boa campanha que fizeram na última temporada no Nacional, quando chegaram à terceira posição. Na partida desse sábado, válida pelo NBB contra a equipe do Pinheiros, o time da casa saiu na frente no primeiro quarto, mas o adversário mostrou o forte ataque e a marcação cerrada. Nos primeiros momentos, vantagem para Bauru no jogo e também no histórico do confronto entre as equipes, já que o time da casa tem 6 vitórias contra 4 do Pinheiros, mas isso não garante bons resultados. Agora, quem mostrou um ótimo desempenho foi Lucas Dias, o ala do Pinheiros, que desta vez está no time adversário, mas nasceu em Bauru e foi criado nas categorias de base bauruenses. Reencontrar a equipe com a qual aprendeu muito do basquete, para ele foi uma honra. Eu comecei aqui desde criança, então eu vejo a torcida gritando, a emoção de estar aqui com a minha família também, a família está assistindo o jogo, a emoção de grande, mas o time do Guerrinha é forte, eu também quero mostrar meu jogo, quero mostrar que eu sou novo e tenho potencial de jogar adulto, e agradecer a minha equipe que me ajudou pra caramba esses anos que eu tô com eles. Realmente ele e a equipe vieram com tudo no Panela e conseguiram atropelar Bauru no segundo quarto e não facilitaram. Os bauruenses correram atrás do prejuízo até que o marcador ficou empatado. Quem não gostou muito dessa recuperação foi o técnico do Pinheiros, Cláudio Mortari. Mas mesmo assim não foi uma preocupação tão grande para ele. Afinal, os jogadores do Pinheiros não paravam de acelerar e administraram bem a vantagem em cima de Bauru, que perdeu várias cestas. No último quarto, com o apoio da torcida, o time da casa até chegou perto novamente. Mas a partida acabou com a derrota dos bauruenses por 91-97. Foi ter um placar elevado pelo cansaço dos dois. Jogamos com um time que tem uma alta qualidade de jogadores, mesmo com desfalque. Eles conseguiram fazer um jogo fantástico aqui de aproveitamento de 3, né? E nós ficamos correndo atrás e psicologicamente a gente está dividido entre o jogo do NBB, entre o jogo do Paulista. Tivemos que fazer vários revezamentos para descansar para terça-feira. Então tudo isso contribuiu para o jogo. Pinheiros, a gente sabe que é um time super perigoso, a gente viu que a gente chegava perto, eles têm um potencial ofensivo muito forte. Bolas divididas, sobravam para qualquer um, eles faziam a cesta na hora que não podia, né? Não tivemos muita intensidade, acho que a gente não conseguiu colocar nosso jogo hoje, forma de jogar, nossa forma de jogar principalmente em casa. E espero que para terça-feira a gente consiga, né? Que na verdade o nosso foco principal é esse, né? Lógico que era importante uma vitória hoje, mas o foco principal é terça-feira no quinto jogo. Mesmo depois de terem sido derrotados, os jogadores não têm parado e precisam se manter focados nos resultados. Na próxima terça-feira, os bauruenses vão enfrentar os francanos pela 5ª partida das semifinais do Campeonato Paulista. Vamos vir com força total, né? É difícil você desligar no campeonato e pensar só em um outro, só que é óbvio que o nosso foco maior é terça-feira. Hoje o Guerrinha até mudou um pouco o time, um jogo com um time que normalmente joga mais tempo, mas vamos com tudo. Foi bom que alguns jogadores conseguiram ganhar mais tempo de quadra, até eu mesmo joguei um pouco mais do que eu vinha jogando, e é bom para terça-feira isso, com certeza. Vamos terça-feira aí com muita alma, superar tudo isso aí. A expectativa é positiva para esse próximo jogo? Lógico, lógico. Temos que buscar aí a nossa classificação. Vai reforçar um pouco os treinos até lá, porque ainda tem alguns dias para ir. Temos que descansar, nós temos que fazer treino de arremesso, muita conversa. Nós precisamos ter energia. É somente pelas entrevistas aí na reportagem da Fernanda, né, Ale? Dá para perceber
que o pessoal está preocupado mesmo nesse momento é com o Campeonato Paulista e assim tem que ser. Bauru Basquete está na semifinal, adversário duro amanhã, Franca. Uma vitória coloca Bauru na decisão do Campeonato Paulista para brigar pelo título contra o paulistano que já está classificado. Durante a reportagem, acho que a palavra terça-feira saiu pelo menos umas 5 ou 6 vezes. Todo mundo, terça-feira, o pensamento é terça-feira, é terça-feira. Então, alô, torcedor de Bauru, se o jogo de sábado não era parâmetro, os jogadores fazendo um rodízio na quadra, o pensamento é na terça-feira, amanhã Bauru Basquete Franca. Aí nesse mesmo ginásio, panela de pressão, expectativa de casa cheia. Os ingressos já estão sendo vendidos, começaram a ser vendidos agora pela manhã. Para arquibancada eles custam R$20, né? Meia entrada R$10 e R$40 nas cadeiras. O torcedor aí deve lotar, os ingressos devem estar esgotados até amanhã à tarde no máximo para essa partida difícil contra a Franca. Os bauruenses abriram 2-0 na série, depois fizeram 2 partidas no Pedrocão lá em Franca, perderam as 2 e vão ter que vencer amanhã para chegar à final. Mas é importante também ter o olhar voltado para o NBB, porque é o Campeonato Brasileiro, é o Nacional de Basquete, esse aí. Já foram 2 rodadas, Bauru Basquete perdeu as 2 partidas. Também não pode deixar, porque senão os times favoritos aí também acabam se distanciando um pouquinho. Vamos ver, é terça-feira, a palavra foi dada. Agora a Copa Federação de Futsal, Bauru e Barueri jogaram sábado na Grande São Paulo por uma vaga nas quartas de final da competição. Em um jogo de muitos gols, os donos da casa ficaram com a vaga na prorrogação. No tempo normal houve empate, 3-3. No jogo de ida, que foi em Bauru, foi 4-4, né? O Cleitinho aí nesse último jogo marcou 1 e o William marcou outros 2 gols bauruenses. Na prorrogação, Barueri jogava pelo empate, porque teve uma campanha melhor na primeira fase. Mesmo assim, o time da casa ainda conseguiu marcar um gol no último segundo com o pivô Raul. O time de Bauru agora entra em férias, né? Foi eliminado da competição e volta a disputar uma competição oficial apenas no ano que vem, quando tem início a Liga Paulista. Até lá, período de férias e depois pré-temporada. O Elton deve reorganizar o time para a temporada 2014. Agora o vôlei feminino. Já classificado para as finais da primeira divisão do Campeonato Paulista, após passar por Rio Claro, Bauru conheceu neste domingo quem vai enfrentar na disputa pelo título. Será a equipe de Osasco, que voltou a vencer Leme e fechou a série em 2-0. A Federação Paulista deve divulgar ainda nesta segunda-feira as datas e locais das finais. Por ter melhor campanha na fase de classificação, o Bauru tem o direito de fazer o segundo e, se for necessário, o terceiro jogo em casa. Pois é, esse time de Bauru vai encarar um adversário super tradicional, que é o Osasco, mas Bauru superou o Osasco na fase de classificação. Por que não de novo agora, né? O time do Ailton está preparado. E depois do intervalo, nós vamos falar do Campeonato Brasileiro aqui no Sport Record. O Coringão não saiu do 0 com o Vasco no Pacaembu. Já o São Paulo jogou no Maracanã e foi derrotado pelo Fluminense nos últimos minutinhos da partida. Até já! Esporte Record Interior de volta para falar do Brasileirão. Corinthians e Vasco ficaram no empate sem gols no Pacaembu. Resultado ruim para os cariocas que seguem na zona de rebaixamento, Paulinho. Pois é, já os corintianos que foram ao Pacaembu aproveitaram para homenagear o Tite, o técnico que deixa o comando da equipe no final da competição. Foi uma espécie de primeira despedida do técnico campeão do mundo. Com o Pacaembu, o clima no estádio foi de adeus. A torcida do Timão aproveitou o jogo contra o Vasco para começar a se despedir de Tite. A Fiel demonstrou todo o carinho que tem pelo técnico. No fim do Campeonato Brasileiro, Tite vai sair do Timão. Eu recebi uma série de presentes, eu não quis ler e não quis ver para não me emocionar, porque eu ia ficar com mais dificuldade ainda de trabalhar. Já o Vasco pisou no gramado pensando em não se despedir da primeira divisão. Precisava quebrar um tabu de 8 jogos ou 3 anos sem vencer o Corinthians. Mas a equipe carioca levou sustos, como nesse lance de Renato Augusto. Ele jogou mais adiantado, porque Pato estava suspenso. Em campo, com apenas Edmilson no ataque, o Vasco parecia satisfeito com o empate. No segundo tempo, os técnicos mudaram os times, mas não a dinâmica da partida, de pouca inspiração, e com cara de 0-0. Um empate que pouco mudou a situação do Corinthians no campeonato. O Timão está pensando mais em 2014. Já o Vasco vai precisar conquistar pelo menos 7
dos 9 pontos que ainda restam para escapar do rebaixamento. A luta continua e vamos buscar os 3 pontos agora contra o Cruzeiro em casa, para a gente sonhar e conseguir o objetivo da permanência. O São Paulo tem essa semana a primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana contra a Ponte Preta e por isso entrou em campo contra o Fluminense com time reserva. É melhor para a equipe carioca, que venceu de virada no finalzinho da partida e está mais longe da zona de rebaixamento. No duelo entre tricolores, o carioca só tinha um objetivo: vencer. O paulista parecia pouco se importar com o resultado do jogo. Entrou no Maracanã com o time todo reserva. Tudo levava a crer numa vitória fácil do Fluminense. Mas a tarde de nuvens carregadas no Rio era um sinal de que as coisas não seriam tão simples. Quando o Wellington fez 1-0 para o São Paulo, então, e o pesadelo do rebaixamento voltava a assombrar o Fluminense. Pior para as unhas do torcedor. De cara para o gol, Jean chutou na trave. Mas graças ao chutaço de Samuel no rebote, o azar virou sorte. E na segunda chance, Jean empatou. Das arquibancadas, quase 40 mil pessoas empurravam o Fluminense para cima do São Paulo. Em cobrança de falta, Rafael Sobis acertou a trave. Parecia que o jogo ia acabar em 1-1, mas aos 43 minutos do segundo tempo, o alívio carioca veio do alto. Gum fez o gol da virada, 2-1. Eu pedi para Deus sim que eu viesse fazer o gol, não para me aparecer ou achar que eu sou bom, não, para que todos nós do Fluminense saíssemos de uma situação difícil. A vitória dramática foi comemorada pela torcida como um título, porque agora com 42 pontos, o Fluminense está bem perto de se livrar do tão temido rebaixamento. Em termos de luta contra o rebaixamento, a rodada foi boa para o Fluminense e também para o Criciúma. Mas entre os paulistas, o campeonato praticamente acabou. Só a Ponte Preta aí praticamente briga mesmo contra o rebaixamento. Para título, o Cruzeiro já é o campeão. Valeu, Ale, amanhã tem mais. Tem mais. Fica com Deus. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Rodrigo, se despede do seu povão.